Então a ideia é a gente falar hoje sobre as migrações internacionais contemporâneas, tá? Cara, isso daria um mundo, né? Se a gente fosse realmente aprofundar a temática das migrações, a gente não sai daqui hoje, a gente não sai daqui esse semestre, tem realmente muita coisa para falar. Eu quero colocar só alguns tópicos assim para a gente se abrir a reflexão do que é o fenômeno das migrações. Então, na aula anterior, a gente tinha falado sobre os dados estatísticos, né, sobre os grandes fluxos migratórios que a gente tem na atualidade. Né? A ideia de hoje é a gente estabelecer uma reflexão de por que a gente pensa a migração como um problema. Né? Por que receber o outro é um problema para a gente. Tá? Vai, meu filho. Aqui. O que vem a ser as migrações internacionais? Eu não lembro qual que era o filósofo ou sociólogo que falou isso, que dizia que as migrações são o resultado visível de fenômenos invisíveis. Como assim? Quando a gente fala em preconceito, quando a gente fala em exclusão social, quando a gente fala em falta de oportunidade, muitas vezes essas coisas estão na nossa cultura, estão na nossa vivência, mas elas não são enxergadas, elas não são veladas, elas são veladas, elas não são explícitas. É só no momento em que a gente começa a ver o imigrante chegando na nossa terra que a gente começa a perceber que tem alguma coisa de errado com o mundo. Então, por que tem tanto sírio saindo da Síria? Por que tem tanto venezuelano saindo da Venezuela? Você anda pelo centro de Florianópolis, você consegue escutar vários idiomas sendo falados aí no centro. Antigamente, quando eu cheguei em Florianópolis, antigamente assim, né, 10 milhões de anos atrás, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, a gente só via essa coisa de vários idiomas sendo falados na rua, pelo menos eu só via isso, de vários idiomas sendo falados no centro da cidade durante a temporada de verão, né? Hoje não, qualquer idinha que você vai no centro, você escuta realmente vários idiomas sendo falados, né? Então, o que acontece isso, né? É só quando a gente começa a perceber isso realmente no nosso cotidiano, né? Nossa, eu tô vendo um monte de gente aí falando umas línguas que eu não entendo nada. E, tipo, não é uma língua que você conhece. Não é a gente falando inglês, francês, né? Uma língua que o ocidental típico conhece. Não, uma língua que você nunca ouviu falar na vida. Tipo, como assim, né? Quem são essas pessoas? Então, a gente fica com essa preocupação, né? O que está acontecendo no mundo, que essas pessoas estão chegando, né? O que elas querem aqui? O que fez elas chegarem até aqui? Né? Então era um fenômeno, elas têm, né? Todo mundo tem um motivo para migrar, mas eram fenômenos que, tipo, são motivos que a gente não se preocupa. Não estão afetando a gente, tá acontecendo só lá na Venezuela, tá acontecendo só lá na Síria, isso não é problema meu. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Né? Isso só se torna um problema seu na hora que essas pessoas vêm morar na mesma cidade que você. Aí isso aparece para você. É isso que eu quero dizer. Que a migração é o lado visível de fenômenos invisíveis. Aquilo que antes não era um problema para você passa a ser. Né? Você receber outras pessoas na sua localidade passa a ser um problema, porque o local é seu, o local não é do outro. Então, aquele outro que chega passa a ser um problema para você, né? Por que a gente pensa assim, né? Porque a gente não enxerga o problema do outro. Né? Aquilo que está acontecendo na Venezuela é problema da Venezuela, aquilo que está acontecendo na Síria é problema da Síria, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Demora um pouco para cair a ficha que sim, a gente tem a ver, né, com o que está acontecendo. Tá? E quais seriam, então, esses problemas, esses problemas invisíveis, né, essas diferenças invisíveis que se tornam visíveis a partir da imigração? A gente diz que é a teoria dos 3Ds, né, as três grandes assimetrias que existem no mundo. Assimetrias de desenvolvimento, assimetrias de demografia
e assimetrias de democracia. Então eu tenho países que são mais desenvolvidos e eu tenho países que são menos desenvolvidos. Até aí nada, isso desde que o mundo é mundo. O problema é que existem momentos na nossa história em que existem países que concentram uma riqueza extraordinária e existem nações que estão completamente arruinadas, né? Essas nações que estão completamente arruinadas, cara, o que as pessoas têm para fazer lá? Nada. Elas vão sair, tá? Diferenças de demografia. Eu tenho locais do planeta que tem uma população jovem imensa, tá? Que tem taxas de natalidade ainda elevadas, enquanto que eu tenho países que têm taxas de envelhecimento populacional muito elevadas. Eu não tenho jovens, eu não tenho mão de obra para trabalhar nesses locais. E aí vai haver esse movimento, né, esses jovens saindo de um lugar para trabalhar no lugar onde você tem essa carência dos jovens. Tá? E assimetrias de democracia. Eu tenho locais da Terra que dizem-se, intitulam-se democráticos, né? A gente pode questionar esse valor, ok? Mas existem locais da Terra que intitulam-se democráticos e existem locais da Terra que abertamente não são e não fazem nenhuma questão de esconder isso. Tá? E aí a gente vai ter as pessoas tentando, pelo menos, escapar desses lugares em busca de maior liberdade política, em busca de maior liberdade religiosa. Tá? Mas, de novo, isso só aparece pra gente na hora que o imigrante chega. A gente não se dá conta de que essas coisas existem no mundo. Tá? O Istvan Messáros, que é um filósofo, é sociólogo, filósofo húngaro, ele vai falar a respeito da crise estrutural do capital. Ou seja, ele coloca um conceito... Nossa, vem um cheirinho de comida aqui em casa, meu Deus do céu, isso é uma coisa que não se faz com um ser humano que tá dando aula assim, cara. Por que a vizinha tem que fazer isso essas horas? Ai, até perdi a concentração aqui. Parece que é feijoada. Pelo aroma é feijoada. Jesus. Então, voltando aqui. Que ele falava sobre a crise estrutural. Qual é a ideia? Vocês lembram a diferença, né? De crise conjuntural e crise estrutural. A crise conjuntural é aquela que é passageira. Vamos dizer assim, né? Podemos até dizer que a crise provocada pelo coronavírus é uma crise conjuntural, ou seja, uma vez que a medicina, que os governos tenham aprendido a lidar com o vírus, esperamos que a coisa passe. Mas aquilo que o Istvan Messáros fala é um negócio mais profundo. Tá? É um momento histórico que ele vai diagnosticar que vem desde a década de 70, que você não tem mais para onde o capitalismo expandir. Que ele vai discutir que é o recrudescimento tanto da primeira como da segunda contradições fundamentais do capitalismo. Qual que é a primeira contradição fundamental do capitalismo? É a dialética entre as forças produtivas e as relações de produção. Basicamente, a ideia de que é a partir do trabalhador que o burguês extrai o lucro, né? Ele extrai a mais-valia, que é o trabalho social não pago. Então, o trabalhador é necessário para que exista o lucro, para que se forme o lucro, mas ao mesmo tempo em que, e para consumir depois, né, mas principalmente a questão principal é essa, né, a extração da mais-valia, mas ao mesmo tempo em que ele precisa do trabalhador, ele tenta se livrar dele, através da automação, através da melhoria da linha de produção, da maior eficiência, de uma busca de maior eficiência produtiva. Então a gente está sempre tentando produzir cada vez mais com cada vez menos trabalhadores, né? Coloca robô, vai aprimorando as técnicas de produção de maneira que eu dispense cada vez mais seres humanos do processo produtivo, tá? E o Messáros vai dizer, vai chegar uma hora que não vai dar, cara, você vai ter uma massa de trabalhadores empobrecidos e famintos e tal, que vai ser uma desgraça. Poderíamos pensar até nesse sentido a pandemia, né, revelando. A pandemia também revelando, né, sendo o lado visível de fenômenos invisíveis, né? Se todo mundo tivesse uma boa fonte de renda, todo mundo tivesse uma reserva de emergência, se as pessoas pudessem fazer home office,
teria sido nenhum problema. Fica aí 3 meses em casa, todo mundo fechado. Beleza. Tudo bem, sempre vai existir profissões, né, que não vão conseguir fazer isso. Mas se as pessoas pudessem, tá tranquilo ficar 3 meses sem trabalhar, beleza. Cara, quem em sua consciência pode fazer um negócio desse no nosso mundo? Não dá. Né? Não tem nem condição de a gente pensar em fazer uma coisa dessa. Né? Por que isso? Né? Porque você vê ao longo de vários anos, né, um constante empobrecimento da população. Então basta só uma faísca para esse fogo acender, né? Ficar explícita quais são as desigualdades sociais que a gente tem. Tá? Então essa é a primeira contradição fundamental. A segunda contradição fundamental é a necessidade permanente de reprodução ampliada do capital, ou seja, eu realizo o lucro e aí eu vou reinvestir esse lucro querendo obter mais lucro. Para isso eu tenho que explorar outros locais, outros recursos naturais, tenho que expandir para outros países, ou seja, é um sistema que necessita de constante expansão, né? Física, no sentido físico mesmo. Só que tem um pequeno problema, né? O planeta é finito. Então, como eu faço expansão física de um sistema num planeta que é finito? O tal do Jeff Bezos aí, ele já tá dando um jeito, né? Tem que sair do planeta. Tem que inventar de colonizar outras paragens aí. É o Jeff Bezos que foi que lançou lá, fez o experimento lá. Que importa. Né? O cara ali que botou os milionários lá pra poder fazer a viagenzinha de 10 minutos ali no foguetinho. Então essa é a ideia. Então, como você vai expandir o sistema, né, para um planeta que é finito? Não só em termos de recursos naturais, mas em território mesmo, né? Eu vou conquistando outros países, tudo bem, acabou a Guerra Fria, consegui expandir, né? O que era antes o mundo comunista vai caindo sobre o socialismo, né? Hoje só sobra Cuba e a Coreia do Norte, né? O resto já sucumbiu ao capitalismo. Então, tipo, não tem mais muito para onde expandir, tem que realmente ir para Marte, tá? Então são essas as contradições do capitalismo que o Messaros vai colocar como os grandes determinantes da crise estrutural que a gente vê nos dias de hoje. Tipo, a ideia de que não dá, alguma coisa tem que ser feita porque não dá para continuar dessa forma. Eu acho que o corona foi a pá de cal, assim, para mostrar, né, o quanto que a exclusão social, né, mesmo se você for um rico, um presidente, whatever, qualquer pessoa que está numa posição de comando que não se importa com o povo, né, fica claro que mesmo que você não se importe com o povo, você tem que se importar, cara, porque enquanto eles ficarem com o vírus aí, não vai dar pra gente retomar a economia. Então, se o teu desejo é retomar a economia, você tem que controlar a pobreza, você tem que controlar o vírus, não tem muito para onde ir, né? E outra coisa que ele vai frisar também é que aconteceu uma coisa meio inusitada, né, que talvez o próprio Marx não tenha previsto, é que a possibilidade do crescimento econômico sem o aumento do emprego. Até muito pelo contrário, né, a gente tem o crescimento econômico das empresas sem que sejam gerados empregos, apenas através de capital especulativo. Né? Então, como que uma empresa pode crescer sem gerar um único emprego sequer? Pode. É o milagre aí das bolsas de valores. Tá? E aí você vai ter cada vez mais concentração de renda no mundo. O resultado inevitável disso vai ser o empobrecimento da população, e isso vai resultar aí nas migrações, seja via empobrecimento, seja via guerras que vão se instalando aí em diversos pontos do globo. Listei aqui alguns dos principais fatores determinantes dos processos migratórios, então vamos pensar nas transformações ocasionadas pela economia globalizada. Então eu posso instalar a minha empresa em qualquer, vamos dizer assim, né, generalizando, em qualquer lugar do mundo. Então eu formo uma cultura global nesse momento, e no momento em que eu formo uma cultura global, essas pessoas também podem sair de lá e ir para outros lugares, já que elas
já incorporaram minimamente o modus operandi da cultura globalizada. A mudança demográfica nos países ricos, né, esse progressivo envelhecimento populacional que demanda cada vez mais uma mão de obra mais jovem, o aumento das desigualdades entre os países do norte do mundo e os países do sul, que faz a gente ter essa ânsia, né, nós do sul temos essa ânsia de irmos para o norte. Aproximadamente 40% de todos os migrantes do mundo se dirigem para uma única nação, que são os Estados Unidos. Tá? Então, realmente, isso diz muito ainda sobre como são as migrações, né? Por mais que venha aumentando as migrações intra-regionais e tal, o grande dominante da migração ainda são os Estados Unidos. Né? A existência de barreiras protecionistas. Então, na medida em que essas nações elas colocam barreiras à imigração, isso é uma ilusão, porque a imigração não vai deixar de ocorrer, porque existem barreiras, né? Ela vai ocorrer ou de forma ilegal, ou ela vai ocorrer para outras partes do mundo, porque o imigrante ele vai sair, não adianta, não tem como você segurar ele lá. A proliferação dos conflitos e das guerras, com um pequeno detalhe, né, de que antes a gente ainda tinha até a desculpa de que existia a União Soviética e os Estados Unidos, então existiam motivos para um ir ajudando o outro, né? Cada membro do bloco ia um se ajudando o outro. Hoje nem mais isso, né? Então ninguém mais, vamos dizer assim, se sente na obrigação, né? Nenhuma nação se sente na obrigação de ajudar a outra. Então aquilo que era uma guerra muito simples de se entender em décadas atrás, hoje não, né? São milhares de conflitos que vão se distribuindo aí pelo globo. Né? As ações de terrorismo e políticas neoimperialistas, então, uma vez que existem ataques terroristas, o 11 de setembro vai ser um grande marco nesse sentido, eu reativo ambições imperialistas das grandes potências, né? Ressurge essas tentativas de corrida em torno das nações do Oriente Médio, que a gente pensou que tinha parado, né? Tipo, deixa os caras se matarem ali, beleza, ninguém tem nada a ver com isso. Não, o mundo continua querendo ter alguma coisa a ver com isso. Tá? Questões étnico-religiosas, então, diferenças de intolerância com relação às religiões, que vai ter aí... se a gente for entrar em cada um dos detalhes de cada uma dessas intolerâncias, aí também não sai daqui hoje. A urbanização acelerada, então uma rápida transição desse modo de vida do campo para o modo de vida da cidade, que vai fazer com que haja tanto migrações internas nas nações, essas pessoas saindo do campo, indo em direção à cidade nas suas nações, tá? Como também para outras nações do globo. Né? O êxodo rural ele pode se dar também entre países. Tá? A busca de novas condições de vida nos países centrais para os trabalhadores da África, Ásia e América Latina, que, como a gente viu na aula anterior, né, são os grandes bolsões fornecedores de migrantes para a Europa e para os Estados Unidos. Tá? À medida em que aumenta o desespero dessas nações, o desespero dessas pessoas em continuar na vida em que elas estão, elas se arriscam, né? Você vê aquele pessoal da Argélia, da Líbia, se atirando no Mediterrâneo, indo em direção à Europa, só com a roupa do corpo, assim. O narcotráfico, o crescimento do narcotráfico, que faz com o aliciamento de imigrantes, né? Uma tentativa de você, aquelas pessoas que já têm o sonho, aquele imigrante que já tem o sonho de ir para outros países, tudo bem, eu banco a sua viagem, né? Você só tem que levar um negocinho na barriga, tranquilo, né? Dá pra fazer. Então, à medida em que o narcotráfico cresce, ele próprio financia as migrações. Né? Os movimentos vinculados às safras agrícolas, que é um negócio muito importante no continente africano, tá? Quando você tem diferentes épocas de colheita, ali você tem populações de nações inteiras que vão se dirigindo a essas regiões de safra, então ocorre uma grande migração interregional ali, que às vezes nem respeita fronteiras entre os países, então demograficamente a África vai se configurar aí como um continente extremamente dinâmico, né? Existem muitos esses movimentos aí, que não vai ter tanta relação assim com as fronteiras. E catástrofes naturais
e situações ambientais. Então, eventualmente, um terremoto, um vulcanismo, tá? Esse tipo de um furacão, né? Algum tipo de desastre desse, que é o caso bem clássico do Haiti, né? Que enfrentou aí nos últimos anos, né? Furacões e terremotos importantes que vão agravar ainda mais a situação de penúria em que as populações vivem. Né? O Japão tem terremoto, furacão, mesma coisa, não significa nada assim para eles, né? Mas para o Haiti, qualquer estalar de dedos ali pode ser um negócio muito, muito perigoso. Né? Uma citaçãozinha do Robert Kurz para a gente refletir. É preciso deixar de dar explicações do tipo: o ser humano sempre fez guerras e sempre migrou. Isso não ajuda a compreender esse fenômeno que é inédito e nunca ocorreu em tão alta escala como agora. A migração não é nada de novo na história da modernização, mas sim, há um erro na avaliação ao dizer que as pessoas migram livremente em busca de melhores condições. É um processo coativo. Os pobres são livres para vender a sua mão de obra, porém fazem isso porque não têm condições de controlar a sua existência. A transformação da sociedade capitalista numa situação mundial produziu uma sociedade de exclusão. O ser humano participa de um sistema no qual vende abstratamente a sua mão de obra e integra uma engrenagem montada para produzir a acumulação infinita de capital. Então aqui a gente está questionando a noção de migração espontânea. Até que ponto você sair de um lugar em busca de melhores condições de vida, simplesmente, mesmo a sua vida não estando em risco iminente, que seria a definição de migração forçada, até que ponto isso é migração espontânea mesmo? Né? Tecnicamente, o venezuelano não vai morrer semana que vem, se ele ficar na Venezuela. Não tem ninguém com uma arma apontada na cabeça dele. Percebe? Ele não está correndo risco de vida. Então, a migração que ele está fazendo para cá é espontânea. Em que medida a gente pode efetivamente dizer isso? Que as pessoas saem dos seus locais porque elas querem. Né? Se elas vêm para cá, elas vêm para a nossa terra porque elas querem. Né? Elas tinham outra opção, elas poderiam ter ficado nos seus locais. Né? Não, é isso que o Robert Kurz está dizendo. Assim, é um processo coativo. Você foi levado, existiram circunstâncias muito graves que levaram você a tomar essa decisão. Ninguém sai da terra que ama, larga a família que ama, isso é a história da sua vida, porque tá afim. Não, porque cansei, quero mudar de ares. Não, ninguém faz isso. Né? Isso é um processo coativo. Né? Ok. Aqui um quadro mostrando a evolução do total de imigrantes que a gente teve desde 1970 até 2015, para mostrar aquilo que o Robert Kurz estava falando, que tipo, não dá pra gente pensar, o ser humano sempre migrou, o ser humano sempre foi em movimento, então tá normal, né, o que tá acontecendo. Esses números aqui talvez mostrem que a coisa não seja tão normal, tão esperada assim. Né? Tudo bem, a população mundial cresceu nesse período, tá? Mas o que a gente nota aqui, de 1970 para cá, a gente estava com 84 milhões de imigrantes, né, pensando em imigrantes aí no caso internacionais só, ou seja, gente que está morando fora do país onde nasceu. A gente sai de 84 para 243, ou seja, triplicou, né? Podemos dizer que triplicou em números absolutos o número de imigrantes de 1970 para cá. Só que a população mundial não triplicou de lá para cá, percebe? Ela nem dobrou. De 1970 para cá, a nossa população nem dobrou. Então percebam que o total a proporção relativa, né, a gente sai de 2,3 hoje já para 3,4% da população mundial vivendo fora do seu país. Tá? Pode parecer pouco, mas 243 milhões de pessoas é mais do que a população brasileira. Então, muito mais do que um Brasil inteiro aí vivendo fora dos seus
do seu país de origem. Então, tipo, não é possível que isso seja um fenômeno natural. São só pessoas que gostam de viver em outros locais. Não, isso é um processo coativo. Né? À medida em que vai havendo essa evolução da migração, né, que vai aumentando os números, né, várias nações vão ter a ideia de restringir a migração. Né? De novo, em vez da gente se perguntar sobre quais são os fatores que levam as pessoas a migrarem, não, a gente simplesmente fala, não, aqui você não entra. Tá? As restrições, elas podem ser legais, né, instrumentos legais, ou seja, você não entra aqui sem documento, você pode construir um muro na sua fronteira, ou como você pode também fazer um negócio que é um pouco mais sutil, mas talvez até mais cruel, do tipo, a fronteira tá aberta e tal, mas quero ver tu se virar ali dentro, né? Você não ter oportunidade de estudo, você ser sacaneado o tempo todo, os olhares, né, a falta de auxílio, a falta de solidariedade que existe entre as pessoas, né? Talvez seja até mais cruel, porque tipo, é preferível você botar um muro assim na fronteira e falar, não, aqui você não entra. Que dizer, não, venha, nós somos receptivos e tal, mas no cotidiano, na verdade, não são. Né? A gente tem esse medo de uma invasão migratória, a gente tem esse medo que o outro venha invadir o nosso território. As alegações podem ser as mais diversas, né? Porque vai gerar desemprego, porque vai começar a crescer a favela, porque a gente vai perder a nossa cultura, porque vem um monte de gente terrorista que você não sabe a origem deles, então eles podem estar plantando alguma célula terrorista aqui, né? O Leandro Carnal, ele gosta de frisar bastante esse ponto. Ele fala assim, aquilo que a gente pensa do outro diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro, né? Por que você tem tanto medo? Por que você tem tanto medo do migrante? Por que você tem tanto medo da perda da sua cultura em virtude do migrante que está chegando? Sua cultura é tão fraca assim, que é meia dúzia de venezuelanos chegando que vai desestruturar, meia dúzia de muçulmano sírio que vai desestruturar a sua cultura, sabe? É tão fraco assim o seu taco, né? Eu lembro, uma vez eu tava conversando isso, uma amiga minha japonesa, ela veio visitar aqui em Florianópolis, a gente aproveitou para se reencontrar, que fazia muitos anos que a gente não se via, né? Aí ela, na verdade ela é brasileira, né? Mas os pais dela são japoneses e ela tem essa cidadania, morou alguns anos no Japão. E aí ela tava comentando comigo, porque, né, ela achou Florianópolis uma cidade extremamente hostil aos imigrantes. Eu falei, não, eu também tenho esse sentimento, e várias pessoas com quem eu conversei também têm esse sentimento de ser uma população extremamente hostil ao imigrante. Mas eu falei, cara, mas eu nunca entendi por quê, né? Porque é um sentimento que, para a maior parte do Brasil, eu não via isso, né? Mas senti isso realmente muito forte aqui em Florianópolis. Aí ela falou, Dani, isso é cultura de ilha. No Japão é a mesma coisa. Eu falei, como assim? Né? Falou, isso é amplamente discutido dentro da sociologia japonesa, né? Porque o japonês também é um povo muito hostil ao imigrante, né? É muito mais aquele sentimento de que você está numa ilha, e numa ilha os recursos são limitados, o espaço é limitado, e principalmente num lugar como o Japão, que realmente é muito lotado, de japonês já é muito lotado, imagina a galera que vai chegando, né? Então eles não gostam. Eles não gostam dessa galera que vem chegando, né? Porque tem essa noção de que você vai roubar o espaço que já é escasso, né? Falei, então talvez seja uma explicação. Eu falei, nossa, muito interessante pensar nesse sentido, né? Por ser uma ilha, numa ilha o espaço é escasso, então você tem esse medo de que o imigrante vai vir para destruir. Quantas vezes eu já, aí pensando assim, né, vários diálogos que eu já vi em aula, assim, falando, não, cara, mas isso aqui é uma ilha, tipo, não tem espaço para crescer. E toda vez que eu sobrevoo Florianópolis, eu só vejo mato.
Né? Do tipo, sobrevoa o Rio de Janeiro, sobrevoa Recife, pra você ver se não tem como uma cidade crescer. Tem. Você vai fazer escolha, você vai trocar o mato por cidade. Beleza. Mas espaço tem. Né? Então, até que ponto? Né? Realmente você tem medo do migrante porque não tem espaço para ele crescer. Né? Lembrando aquilo que a gente discutiu na primeira aula, né? O mundo tem espaço para... O estado de Sergipe consegue abrigar 3 humanidades. Né? Então, até que ponto o que falta no nosso país, na nossa cidade, no nosso mundo, é espaço para as pessoas. Porque para nós não falta espaço, você já reparou? Para nossa cultura não falta espaço. Para nossa vida a gente quer só expandir. Para a vida do outro é que falta espaço. É para receber o outro é que falta espaço. E não só o espaço físico, né? Falta o espaço mental, o espaço social para receber o outro. Nesse sentido, né, o imigrante ele é o grande bode expiatório dos problemas nacionais. Quem foi que trouxe o sarampo de volta para o Brasil foi a Venezuela. Né? Não foi as campanhas anti-vacina que tem aqui no Brasil já de longa data, não. Foi venezuelano que trouxe o sarampo aqui de volta para o nosso país. Né? Então, sempre aparece alguma desgraça no mundo, pronto, a culpa é do migrante, sempre. Né? Como se eles realmente, né, fosse... Se eles vêm para cá, ainda que eles tivessem trazido o sarampo para cá, se a culpa fosse realmente deles mesmos. Né? Se eles escolheram, não, eu tô a fim de ir passar sarampo lá pros brasileiros. Né? Não é assim que funciona. Né? Um país para você comprar um rolo de papel higiênico, você gasta em notas de bolívares muito mais que o peso do próprio papel. Né? Vale mais a pena limpar a bunda com dinheiro venezuelano, cara, que aquilo vale menos do que papel higiênico. Tá? Esse tipo de pessoa escolheu vir pra cá? Não. Então, à medida que a gente vai, né, restringindo as fronteiras às pessoas, né, isso não diminui a imigração, isso vai aumentando a migração clandestina, tá? Como diz aqui essa citação do Ramal. As rígidas leis da imigração, estabelecidas por muitos países receptores, serviram, ao contrário, de fato, para estimular a migração irregular. Quando é difícil atravessar uma fronteira legalmente e existe uma necessidade impelente de fazê-lo, tentam, de fato, a migração não autorizada. Quando as pessoas estão despojadas de seus direitos, como os migrantes em situação irregular, é fácil explorá-los e maltratá-los, e, ao mesmo tempo, obter benefícios econômicos à custa delas. Então, não pensemos que dificultar as leis de imigração, dificultar o acesso das pessoas aos locais, vai fazer com que elas parem de migrar. Elas não vão parar. Migração é um fato. E nesse sentido, a gente até poderia dizer, né, poderíamos naturalizar a migração. Nesse sentido, cara, o ser humano vai continuar migrando, né? Cabe a nós a gente conseguir conviver com isso, tá? E aí, no momento em que essas pessoas estão desesperadas, elas se sujeitam a todo tipo de exploração. Cara, eu quero ir para os Estados Unidos, não tenho dinheiro, não consigo passar assim. Não, pode deixar que eu tenho uns amigos ali que vão ajudar você a passar assim. Coloca engole esses negócios aí, deixa na sua barriga, quando chega lá, você entrega pros caras. Né? Então tem gente que vai financiar. Se você não consegue migrar, tem gente que vai financiar, tem gente que vai facilitar isso para você. Então, cada vez mais que eu dificulto a migração, sempre vai ter o jeitinho, né? Sempre vai ter a saída pela tangente, né? Sempre vai ter gente querendo te ajudar. Né? Essa ajuda muito mais, né, ajudando a si próprio do que ao outro, sempre, né? É interessante a gente pensar, né, que a migração legal a gente não aceita, né? Mas o imigrante ilegal de baixa qualificação a gente continua aceitando sempre. Eu tinha um professor de inglês, quando eu era criança, que ele dizia assim, cara, antes do Trump, né, antes dessas eras, segundo negócio, toda a vida era mais fácil, mas a história é interessante. Ele dizia assim, cara, você não tem noção
do quanto é fácil você encontrar emprego nos Estados Unidos. É que a gente pensa em emprego, quando o brasileiro pensa em emprego, ele pensa em férias, 13º, carteira assinada, né? Tipo de abono salarial, para. Não, isso não existe nos Estados Unidos. Né? Então, se o que você quer é fazer qualquer coisa em troca de dinheiro, cara, os Estados Unidos é o lugar para você fazer isso. Então, cara, o difícil é você cruzar a fronteira. Se tu cruzou a fronteira, primeiro posto de gasolina que você encontrar, você pergunta: tem alguma coisa aí para eu fazer? Tem. Sempre tem. Algum serviço para fazer. Então você consegue emprego fácil por ali. Tá? Então é interessante isso. Como a gente sempre fala, né, que o imigrante sempre tem emprego e pra gente não. A gente fica louco com isso porque a gente olha o imigrante sempre empregado. É isso que dá raiva, né? A gente fala: como assim? Eu tô desempregado? Eu tenho 3 faculdades, eu tô desempregada. Esse imigrante aí não para de trabalhar. Quer trocar de lugar com ele? Contei pra vocês a história do haitiano lá que ficava no boteco que a gente trabalhava? Não lembro se eu contei a história desse haitiano. Mas enfim, né? Tinha quando a gente... na época que a gente estava no presencial, ainda na filosofia, tinha um boteco que a gente ia, né? Toda quinta-feira. E aí tinha um haitiano que trabalhava lá no boteco. Ele era garçom lá. Ele entrava no boteco 6 horas da tarde e saía 2 horas da manhã. Beleza. De domingo a sexta. De domingo a sexta. Aí ele trabalhava também de repositor de mercadorias no Angelone. No Angelone ele entrava às 7 da manhã e saía às 4 horas da tarde. De segunda a sexta que ele trabalhava. Né? Olha a rotina. Eu acordo às 7, trabalho no Angelone até... Acordo não, estou lá no Angelone. Às 7, vou até às 4. Aí, às 6 eu entro lá no boteco, vou até às 2 da manhã pra estar às 7 no Angelone de novo. Esse cara não dormia, né? Beleza. Aí, professora, mas pelo menos o sábado ele tinha livre, né? Não, ele dava aula de francês. Particular. Tipo, é fácil a gente olhar pra um cara desses, né? Ele tava desesperado, né? Ele tinha vindo primeiro e tinha deixado mulher e filho no Haiti. Então tava tentando juntar dinheiro pra poder trazer a galera pra cá. Então, tipo, é fácil a gente olhar pro cara e falar: meu, como é que um cara desses tá empregado, tá ganhando dinheiro, tá bem, mandando dinheiro pra família no exterior? Tá afim de trocar de lugar com ele? Tá afim de viver a rotina que ele vive? Né? Então, são esses espaços que o imigrante preenche. Né? São os espaços que são rejeitados, é o tipo de vida que é rejeitado pela população local. Né? E aí a gente fica com raiva, porque que eles têm emprego e a gente não tem. Simples, porque eles aceitam qualquer coisa e você não. Não tô dizendo que você tem que aceitar qualquer coisa. Tô aqui diagnosticando uma realidade. Tá? E eu vi já vários haitianos dizendo assim: cara, Brasil é o paraíso, cara, aqui só fica desempregado quem quer. Tipo, tem uma pessoa na cabeça pra falar que o Brasil é o paraíso, que aqui só fica desempregado quem quer, cara. Tipo, sim, né? O cara tá desesperado, ele vai arrumar qualquer coisa, assim. Bom, então à medida em que eu tenho uma restrição à migração nos países ricos, né, sendo os Estados Unidos o grande exemplo, você tem um aumento da migração entre outros países, né? Então, tipo, não consigo ir daqui pros Estados Unidos, né? O paraguaio. Não consigo ir pros Estados Unidos. Vamos pro Brasil, vamos pra Argentina, né? Fica mais fácil, assim, pra gente, mas não significa que a gente vai ficar parado. Né? Então, você tem esse crescimento desses movimentos aí intra-regionais. À medida que eu tenho dentro das regiões algumas potências que se destacam, né? No caso da América do Sul, o Brasil vai ser o maior exemplo, né? Eu tenho migrantes sendo atraídos de toda a América do Sul em direção ao Brasil, né? Dentro do Oriente Médio, os Emirados Árabes vão ter esse destaque, né, atraindo populações do Iêmen,
eventualmente a do Iraque, do Kuwait, eles vão, né, sendo atraídos ali em direção aos Emirados Árabes. Até da Índia você vai ter gente indo para os Emirados Árabes. Tá? Então as pessoas que têm algum tipo de restrição à migração, que não conseguem migrar legalmente para os States, né, elas vão para outros lugares, não se preocupe. E é aí que a gente fala, né, a migração começa a ser um problema nosso. Né? Antigamente, migração era só um problema dos Estados Unidos. Né? À medida que vai ocorrendo essa restrição com eles vão, né, eles vão se dirigindo a outros locais. E o Brasil, no contexto mundial, até que está bem das pernas. Né? Então vai ser sim um país que vai receber muita gente. Existe também o conceito de países de trânsito. O que vem a ser um país de trânsito? É aquele país que recebe muito imigrante, mas o objetivo das pessoas não é ficar ali. Aquilo é só um porto seguro, que elas vão parar um pouquinho e ficar um tempo para reorganizar a vida e depois, né, se dirigir efetivamente para onde elas querem ir. Portugal, como a grande porta de entrada da Europa, principalmente para brasileiros. O sul da Europa, a Grécia, né, representando aí a saída de população do norte da África em direção à Europa. A Turquia, como a passagem da Síria principalmente e de outros povos do Oriente Médio também em direção à Europa, ou então da Turquia para o resto do mundo, direto. Tá? A República Dominicana como o grande ponto de passagem dos haitianos. Então é o país que mais recebe haitianos, vai ser a República Dominicana, depois é que eles saem, né, para outras localidades do globo. E para os Estados Unidos, os grandes points são a Guatemala e o México. As pessoas vão em direção a Guatemala e ao México para depois conseguirem, né, migrar para os Estados Unidos. Às vezes passa até alguns meses por lá, né, negociando, fazendo os contatinhos, né, para conseguir passar para os Estados Unidos. Então são países que tecnicamente teriam um problema com a migração, vamos dizer assim, né? Tá recebendo muita gente, mas as pessoas não vão ficar ali, né? Não estão indo para lá para ficar. Poderíamos mencionar os diversos abusos, né, que os imigrantes estão sujeitos, como a gente já falou aqui também, né? Exploração para o tráfico de drogas, mas também para o tráfico sexual. Né, as mulheres extremamente fragilizadas numa situação de migração. E é uma coisa interessante que a gente vê de umas décadas para cá, né, que a migração deixou de ser um fenômeno masculino. Antes a gente tinha realmente esse modelo de que o homem ia primeiro e depois... Era o homem que se arriscava, né, na fase difícil da migração. Ele se estabelecia no local e depois ele mandava trazer a mulher e os filhos mais pacificamente. Né? Não, esse modelo é cada vez, claro que existe, mas é cada vez menos comum. A situação de desespero que muitas nações vivem faz com que a família migre inteira. Vai mulher, vai criança, vai velho, vai todo mundo junto correndo. Né? Embora não dá para esperar o homem se estabelecer no local, vai todo mundo junto, né? E óbvio, né, se a gente já odeia imigrante, a gente já enxerga ele como objeto, a mulher já é enxergada como objeto na nossa sociedade, então uma mulher migrante, ela é objeto duas vezes, então ela tá fragilizada duas vezes, tá? Destaque também para o crescimento do turismo sexual e da exportação de prostitutas, principalmente sendo importadas pela China. O grande exportador de prostitutas do mundo é a Índia. Tá? Principalmente esse fluxo, né, de prostitutas da Índia para a China é muito, muito grande. Aquele negócio que a gente já tinha falado também, né, o déficit de população feminina na China conduz a isso, né, essa procura por mulheres indianas, seja para prostituição, seja para se casarem na China. Né, dada essa falta de mulheres que tem na China, não que na Índia não seja, né, na Índia também tem um desequilíbrio entre a proporção de mulheres para homens, né, também tem várias faixas etárias que tem menos mulher do que homem,
mas é bem menos grave do que na China, tá? E também do leste europeu. Algumas nações mais empobrecidas do leste europeu também são grandes fornecedoras de prostitutas para a China, para a Rússia também. Tá? Um outro destaque que a gente pode fazer, já pincelamos agora há pouco, a respeito das migrações na atualidade, é o fenômeno da feminização da imigração. Então, essa transição de modelo que a gente tinha, né, de ir o homem primeiro e depois trazer a mulher, não. Né? Já acabou, hoje a gente já tem... A gente tinha visto umas aulas anteriores, acho que 52% dos migrantes são homens, 48% são mulheres, ou seja, tá pau e pau ali. A gente tá igualando o total de homens e de mulheres, né? Principalmente, né, em direção aos Estados Unidos. Então, quais são os grandes fatores que fazem isso? Primeiro, o fato de que nações em conflito não dá tempo de ficar esperando o homem se estabelecer no local novo, então migrar a família inteira, mas também é muito frequente a questão da mulher migrar sozinha, né? Tanto no sentido de reunificação familiar, ou seja, aquela mulher que foi deixada para trás, ela vai sozinha em reencontrar a família. A mulher vai sozinha também por demanda de trabalho. Tá? Na nossa sociedade ainda, o trabalho doméstico é visto como um trabalho feminino. Então, as demandas por trabalho doméstico das nações desenvolvidas, elas são supridas por mulheres, né? Principalmente no caso dos Estados Unidos, né? O trabalho de babá, o trabalho de faxineira, o trabalho de cuidador de idosos, sendo executado por mulheres latinas. Tá? É o grande puxador de migração de mulheres dentro da América Latina, é o serviço doméstico dos Estados Unidos. E também a própria emancipação do feminino nas últimas décadas, à medida em que perde-se essa noção de que a mulher precisa ter um marido, que ela precisa ser sustentada pelo homem. Não, tipo, ela consegue ir trabalhar, ela pode, né, desenvolver uma carreira, ela mesma vai migrar porque ela quer, né? Então você tem aí um aumento, isso é mais aceito na nossa sociedade, que uma mulher saia do seu país sozinha, beleza, e tentar a vida em outro lugar e ninguém tem nada com isso, né? À medida que a gente muda essa mentalidade, se você pode, né, você vai ver um número maior de mulheres executando esse movimento. E aqui a gente tem uma crítica interessante a esse movimento, pensar no seguinte, né, que a gente nunca para pensar nisso. Eu acho muito interessante pensar nesse sentido. Para livrar-se do peso do trabalho doméstico, as mulheres dependem da comercialização deste trabalho e compram os serviços das mulheres mais pobres a preço baixo. E em nossa sociedade globalizada, são as trabalhadoras migrantes do Sul que estão liberando cada vez mais as mulheres do Norte deste peso. Todavia, isso traz consequências significativas para a relação entre as mulheres. O progresso de um grupo de mulheres dá-se às custas da desvantagem de outro grupo de mulheres, porque no processo de livrar outras mulheres desse peso, às trabalhadoras domésticas migrantes do Sul comumente é negado o direito de cuidar de sua própria família. Tá? Então é interessante a gente pensar no quanto que o processo de emancipação feminina ele acaba talvez escravizando outras mulheres. Porque pensa, né? Por que você consegue ser uma mulher emancipada, ter o seu doutorado, né? Conseguir não depender de ninguém, né? Você conseguir passar o dia inteiro fora de casa? Por que você consegue fazer isso? Porque você tem uma empregada, né? Porque você tem uma mulher, via de regra, pobre, negra e semi-analfabeta, que está disposta a limpar a sua privada. Tá? O dia que a gente não tiver um mundo onde as mulheres negras não sejam nem pobres nem semi-analfabetas, você não vai ter mais trabalhadoras dispostas a fazer isso, né? Então, até que ponto,
né? Isso é realmente um modelo de emancipação realmente válido, né? Esse modelo em que para eu me emancipar eu preciso que outra faça o trabalho para mim, né? A gente já comentou isso em outros momentos, né? Que eu não considero isso um modelo de emancipação. Para mim, modelo de emancipação é quando a mulher consegue realmente não depender nem de um homem e nem de uma mulher, né? A gente está conseguindo se livrar, né, da necessidade de um homem nos ajudar. Ótimo. Falta agora cumprir essa próxima etapa, né? De se livrar do trabalho da dependência de uma outra mulher. E não é isso que a gente está fazendo. É isso que a Parenhas está falando aqui nessa citação. As mulheres dos países ricos, elas são emancipadas, elas trabalham, elas não dependem do homem, mas elas dependem das mulheres pobres dos países pobres para fazer o serviço para elas. Ou melhor, né, se não dependerem, que não convide para ir em casa, né? Porque se ninguém faz o serviço, sua casa não é um lugar muito agradável. Mas alguém tem que fazer esse serviço, então, né? Quem é que vai fazer? Não, eu não, sou estudada demais para isso. Eu estudei demais para passar o resto da minha vida fazendo faxina. Não, quem é que tem que fazer isso? Uma mulher que não estudou, né? Ela que tem que fazer o serviço menos nobre. É uma coisa pra gente pensar, né? Que modelo de emancipação feminino é esse que a gente está pregando? Outro conceito interessante também, quando a gente fala de migrações internacionais, é o brain drain, tá? Que em português a gente usa o nome de fuga de cérebros, ou então migração de cérebros, tá? Do que se trata? Se trata daquelas pessoas que você tem no país que tem estudo, que tem uma qualificação profissional, mas que por razões ou conjunturais ou estruturais ela não consegue fazer carreira no seu país de origem, então ela vai embora. Ela busca oportunidade em outros locais. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu lia os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, né, que reunia ali tudo quanto era pesquisa sobre mudança climática e tal, né? Basicamente pesquisadores de ciências da Terra. Cara, eu fiquei estupefata com a quantidade de nome de chinês e de indiano que eu encontrava nas bibliografias, tá? Não como autor principal, né, mas como artigos, né? Muito nome de chinês, muito nome de indiano, né, de gente trabalhando em universidades europeias e norte-americanas. O que é isso? É o moleque que não tinha oportunidade por lá, e ele ganha uma bolsa de estudos, ele agarra essa oportunidade, obviamente, e talvez nem pense mais em voltar. Ele acaba desenvolvendo o talento dele em outro lugar. O que é muito ruim para a nação de origem, porque tipo, essa pessoa talentosa, né, que poderia fazer uma ciência brilhante no país, ela não faz. Ela não faz porque ela não tem oportunidade, né? Porque é um país que não investe em ciência. Não que a China e a Índia não investam em ciência, né? Não é o caso. Mas, tipo, tem gente que faz mais, né? Tipo, para aquele potencial dele, para essas pessoas que têm um QI mais elevado, assim, elas não se permitem, né? Falam, é um desperdício de talento você ficar num país que não valoriza a ciência. Então você vai para onde você tem a oportunidade, tá? Não inclui somente cientistas nesse ramo, mas também é chamado de fuga de cérebros a exportação de artistas e de esportistas, que é um grande destaque que tem o Brasil, né? Um dos maiores exportadores aí de esportistas do mundo. Tá? Então, nesse sentido, quais seriam as nações que são exportadoras de cérebro? São nações de grande população, porque numa nação de grande população é mais provável, assim, né? Tipo, a probabilidade seria igual, mas tipo, em números absolutos, vamos dizer assim, né? A quantidade de pessoas com QI alto vai ser maior, né? Numa população de 100 habitantes, sei lá, 1, 2, deve ter um QI mais elevado. Numa população de 1 bilhão de habitantes, se 10 mil tiverem um QI bastante elevado, já é bastante coisa. Então, essas populações que têm
esses países que têm população mais expressiva, maior, né? E países que, tipo, tem alguma tradição científica, vamos dizer assim. Tipo, não são os cafundós do Judas, assim, que realmente ninguém liga, ninguém investiu, nada. São países que têm alguma tradição científica, tem alguma tradição de conhecimento. Então, quais são essas nações que se destacam no mundo como exportadoras de cérebros? A China, a Índia, o Brasil, o Irã e o Vietnã. Tá? Tem bastante também. Tem bastante iraniano, bastante vietnamita aí nos diversos ramos da ciência pelo globo. Se vocês forem se embrenhar em ciências da Terra, vocês vão começar a notar esses sobrenomes assim, meio estranhos. Eu falo, cara, esse cara não é norte-americano, né? E você vai investigar, o cara é iraniano. Outro ponto, a questão dos refugiados. É interessante também a gente pensar que a gente vivendo isso no dia a dia, né? Quando foi uma atleta de Belarus, é da natação que ela era? Não lembro agora. Só vi que a notícia que a menina se recusou a voltar para Belarus, que ela teve ali um atrito com a sua equipe esportiva. E aí mandaram ela voltar pro país, ela não quis, ela conseguiu, né, um asilo, ela pediu pra polícia do Japão pra não deixar ela embarcar, ela conseguiu um asilo pra Polônia. Tá indo lá pra Polônia agora e disse que estava já preocupada com o marido parece que tá na Ucrânia já conseguiu sair. E aí eu falei, cara, a menina é louca, né, cara, no meio da Olimpíada, assim, ela expressar o descontentamento com o presidente, que aí... Tipo, não só, e depois eu fui ver, não só o presidente é um ditador, mas parece que o chefe do comitê olímpico ali do país é filho do presidente. Eu falei, cara, essa menina, na hora que chegasse lá, ela ia morrer, cara, não tenha dúvida, cara. Não tinha outra saída pra ela, então realmente ela devia estar muito, muito desesperada mesmo. Então isso é o que a gente chama de um refugiado, né? Um migrante com fundados temores de perseguição política ou religiosa, e também hoje em dia se inclui, né, o migrante por desastres naturais, né? Então, o interessante é a gente pensar nesse sentido, né? A gente teve uma aula aí essa semana sobre o que é esse medo de voltar para o seu país, né? E isso acontece muito com atletas olímpicos, né? A gente pensa, né, a oportunidade de sair fora, não quero voltar por nada, dá um jeito de ficar no outro país. Pode ter sido uma jogada inteligente dela, né? Mas, tipo, além de ser uma boa atleta, com certeza é uma mulher muito, muito inteligente, né? Que aproveitou essa oportunidade, né? De sair de um país tão horroroso, né? Considerada aí, tipo, a última ditadura do mundo. Podemos questionar esse título, né? Tem muita coisa por aí também, né? Mas eu acho que eles tinham falado um lance. Ele foi lá que falou que ia tratar a pandemia com vodka, não foi isso? Acho que foi. Né, que ia dar não precisa de vacina, não precisa de cloroquina, não precisa de nada, não precisa de remédio nenhum, não. Vodka é suficiente pra matar o corona. Tipo, a gente reclama do Brasil ainda, né, cara? Meu Deus do céu, tem uns malucos aí, pelo amor de Deus. Bom, em termos de totais de refugiados no mundo, os grandes campeões hoje são a Síria e a Venezuela, que até o ano de 2020 estavam contabilizando 6 milhões de sírios vivendo fora da Síria e 4 milhões e meio de venezuelanos vivendo fora da Venezuela. Esses são os grandes bolsões de refugiados do mundo hoje. Tá? E aí, de novo, quando a gente tinha a Guerra Fria, até que a gente poderia, né, tinha essa noção de que eu tenho a obrigação de abrigar o pessoal que é do bloco soviético, o pessoal que é do bloco capitalista. Não, hoje, tipo, é cada um por si, não, se vira, não tenho obrigação de abrigar ninguém. A Rússia não se sente na obrigação de abrigar sírio, né? Os Estados Unidos, o Brasil não se sente na obrigação de abrigar venezuelano, né? Cada um por si, né? Daí todos os movimentos de intolerância, né, de xenofobia, que vão ser decorrentes desse tipo de
de processo, né? Tipo, o imigrante é sempre, né? O imigrante é sempre a causa dos problemas do local, né? Nunca ele é um sintoma desses problemas, ele é sempre o causador desses problemas. Com isso, né, a gente vê o que se chamaria de perda de identidade no mundo, que é esse aumento da diversificação religiosa. E quando você pensa nos Estados Unidos, você pensa, é uma nação protestante. Quando você pensa na Itália, é uma nação católica. Né? Quando você pensa na Alemanha, é uma nação luterana. Né? Não é mais isso. A gente não tem mais esse padrão. À medida em que os imigrantes vão migrando, né, eles vão trazendo a sua cultura, e isso inclui a sua religião. Então você começa a ter esse mix de religiões. Fala-se muito hoje, né, os grandes medos do europeu, do norte-americano, né, fala-se muito sobre a islamização da Europa, o aumento da população islâmica na Europa, em virtude dessas migrações aí do Oriente Médio, e da catolicização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é tradicionalmente uma nação protestante, à medida que vai recebendo populações latinas, vai aumentando a sua população católica. Tá? Como é que chama? Pondé. Eu vi um livro Pondé falando sobre isso. Né? Por que o Islã é a religião que mais cresce no mundo? Porque as islâmicas têm filhos. Então, se as populações ricas do mundo, né, se essas mulheres optam por não ter filhos, né, a tendência é que a cultura delas vá morrendo. Né, porque a cultura ela não se expande tanto assim pela contaminação cultural. Né? Eu vou lá, eu expando os tentáculos da minha cultura pelo mundo. Né? Não, a cultura ela se expande através dos filhos. Né? Você cresce numa cultura, você vai adquirir aqueles hábitos, aquela língua. Tá? Então, se as islâmicas têm filhos, né, são eles que vão se espalhar pelo mundo. Né? Se as católicas têm filhos, aqui na América Latina, são elas que vão se espalhar pelos Estados Unidos. Né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? A questão da redução da natalidade, né, tem um buraco mais embaixo nisso, não é só uma defasagem no trabalho que vai acontecendo. Né? Esse medo de perda da sua cultura, né, ele pode sim ser real, mas ele é real por culpa sua. Porque você não tem filhos, você não expande a sua cultura. Enquanto que outras populações que têm filhos, elas expandem sim. Tá? E aí, como lidar com isso? Né? Como lidar com uma Europa que recebe cada vez mais muçulmanos e os Estados Unidos que recebe cada vez mais católicos? De novo, parar de enxergar isso como um problema. Por que é um problema ter uma muçulmana do meu lado? Por que é um problema ter uma católica do meu lado? Por que eu não consigo dialogar com essas pessoas? Tá? O que elas têm que me ameaça? Por que uma mulher muçulmana me ameaça? Por que a presença de uma muçulmana me ameaça? Eu acho pouco provável que ela tenha uma bomba para explodir uns prédios por aí. Não é esse o caso. Não é esse o medo que a gente tem delas. Por que a gente não vai gostar das muçulmanas? O que elas têm para dizer pra gente que ameaça a nossa cultura? Tá? Então é isso uma coisa que a gente tem que pensar, né? Em que medida o outro, ele não... Por que a gente acha que o outro, ele não é uma possibilidade de enriquecimento da minha cultura? Por que a gente acha que o outro é sempre uma ameaça? Cara, eu venho de uma cidade extremamente cosmopolita, né? Toda a região metropolitana de São Paulo cara, tem de tudo. Não interessa qual tipo de migrante, não interessa qual tipo de nacionalidade, que você pode falar, sim, já vi gente dessa região por ali, né? Então, tipo,
E São Paulo é uma cidade muito grande, né? Aquela história que eu sempre costumo dizer, né? Quando você fala quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço. Se você fizer isso em São Paulo, não funciona. Você não vai aparecer se você tiver uma melancia pendurada no pescoço, tá? E eu costumo sempre dizer, né? Que a coisa que eu mais me ressenti aqui, quando eu vim pra Florianópolis, é a falta de convivência com japoneses. Aqui em Florianópolis, cara, não tem japonês, cara. Como é que vocês conseguem viver sem japonês, cara? Japonês é vida, né? Não tem praticamente japonês por aqui. São Paulo tem muito japonês, né? Então a gente, cara, é um povo que você... 5 minutos, cara, que você aprende, que você conversa com os caras, você aprende demais, assim, sobre modus operandi de vida, né? A gente brincava quando a gente estava prestando o vestibular, assim, o que você tem que fazer para passar na USP? Você tem que matar um japonês por dia. Né? É o tipo de brincadeira que a gente faz, que fala, a universidade é dos japoneses, né? Por que a universidade é dos japoneses em São Paulo? Porque, tipo, o japonês não para de estudar para ir ao cinema. Fala, o cara tá prestando vestibular, ele vai estudar pro vestibular. Ah, não, vamos dar uma saidinha, vamos lá beber uma aqui. O japonês não vai fazer isso. Ah, não, tem que estudar. Ele não se mata, aí é que tá. Uma coisa interessante da gente pensar, né? A gente sempre pensa, nossa, o japonês é tudo bitolado, eles não param de trabalhar, eles não param de estudar. Quando você começa a conviver com o japonês, você percebe que não é nada disso. Ninguém é bitolado. Ninguém vive para trabalhar, vive para estudar. Não. Ele simplesmente faz aquilo que tem que ser feito. Não há nada que possa distrair um japonês do seu objetivo, né? Você vai chamar o cara, vamos lá, vamos tomar uma, né? Vamos no cinema, vamos churrasco no final de semana. Não, se ele tem vestibular amanhã, ele não vai no seu churrasco. Não adianta, né? Então ele faz aquilo que tem que ser feito, faz o correto, né? Se ele tem aquele objetivo, ele vai correr atrás daquele objetivo. Então, cara, eu adorava muito isso, né, de ter essa miríade de culturas, assim, muito louca, que você conseguia conviver com muita gente, assim, né? Tô sentindo isso em Floripa agora. É a hora que tá chegando esse monte de gente, assim, né, que dá pra conviver com uma galera mais diferentona, assim, vamos dizer. Logo que eu cheguei aqui, tinha... Em cima da minha casa morava um sacerdote Hare Krishna. Cara, adorava essa época que, tipo, eu acordava domingo de manhã, assim, com eles cantando, com aquele cheiro de incenso, assim, era uma paz, assim. Depois que eles mudaram, vendo os vizinhos tão chato lá pra cima, meu Deus, nunca mais eu tive paz, né? Minha época de paz era quando os Hare Krishna moravam em cima de mim. Mas só pra ficar num exemplo bobo, assim, uma coisa interessante que eu aprendi com eles, assim. Às vezes eles chamavam pra jantar e tal. E os caras têm umas comidas muito diferentonas, né? Não é exatamente o padrão que a gente faz. Uma vez eu fui lá no templo, né? E aí eles foram fazer o jantar e eles colocaram só um pouquinho de comida, né? Falei, nossa, que povo mesquinho, né? Olha o meu tamanho, cara. Você acha realmente que um pratinho desse daqui me satisfaz? Tá bom, né? Fiquei quieto. Comi. Beleza. Aí depois passaram outra rodada. Gostou? Gostei. Quer mais? Quero. Moleque! Se você falar quero mais pra um Hare Krishna, você não vai sair de lá enquanto você não estiver passando mal de tanto comer. O que eu aprendi com isso? Que eles sabem que a comida deles é diferentona e tal, que isso não agrada muita gente e tal, então coloca um pouquinho pra você experimentar, né? Se você gostou, aí sim, aí eles carcam comida em tu, né? Falei, cara, achei isso muito maravilhoso, assim. Tipo, eles não se ofendem se você não gostar da comida deles. Eles sabem que é diferente, eles sabem. Oi, fala. Só não muda ainda, tá mudo. Tá mudo? Como assim? Oxi. 1, 2, 3, 4. Deu uma travada aí, ficou muda. Nossa. Que parte vocês perderam? Onde foi a última coisa que vocês escutaram? Ah, tá. Tá. Uhum. Deixa eu continuar então a história.
Então eu falei, se você tá lá comendo, a hora que você falar quero mais, moleque, você não vai sair de lá enquanto você não estiver passando mal de tanto comer. Mano, eles foram enchendo meu prato de uma forma assim, cara. Toda hora, tipo, eu não precisava mais pedir. Tipo, a hora que eles viam que eu tinha acabado o segundo prato, vinha lá tacando comida no terceiro. Acabei o terceiro, eles tacam mais comida ali no quarto. Tipo, você realmente tem que falar, pelo amor de Deus, eu não aguento mais comer. Né? O que foi que eu aprendi com isso de interessante? Né? É que eles realmente sabem que a comida deles é diferentona, que não agrada a qualquer paladar, né? E que você tem que primeiro experimentar. Eles não se ofendem se você não gostar da comida deles, né? Vai lá, experimenta. Se você gostou, a gente te oferece mais. Se você não gostou, beleza. Não ficamos ofendidos com isso. Tanto não se ofendem, né? Que outras vezes que eu ia lá na casa deles pra jantar, eles sempre tinham batata frita. Tinha um monte de comida diferentona lá, mas sempre tinha batata frita. Mas por quê? Depois eu fui pensando nisso, cara. Não existe uma pessoa que não goste de batata frita. Né? Então, tipo, ainda que você não goste de nenhuma comida que eles estão servindo, né? Pelo menos você não vai sair de lá com fome. Pelo menos você passa a noite comendo batata frita. Cara, acho isso muito interessante, né? Não pela simplesmente a comida. Falar, eu gosto da comida do Hare Krishna. Cara, isso é folclore. Né? Você gostar da comida, você gostar da música dos caras, isso é gostar do folclore das pessoas. Mas a hora que você realmente consegue entender a lógica do funcionamento deles, né? Aprender uma lição nesse sentido, eu acho isso muito legal, cara. Até teve um dia a minha cunhada, ela pensando, vai chegar fulano, eu não sei do que ela gosta, um estrangeiro que ela ia receber em casa, eu não sei do que ela gosta. Eu falei, menina, faz batata frita. Eu lembrei dessa cena ali com os Hare Krishna. Faz batata frita porque, em última instância, o cara passa a noite comendo batata frita. Com fome ele não vai ficar, né? Então isso é que é legal, né? Da gente efetivamente aprender com o outro, né? Maneiras de você conseguir lidar com pequenos problemas da vida, né? E aí você aprende a conviver com o imigrante, né? Como sem pensar no modelo integrador, né? Eu sou católica, eu não preciso que o Hare Krishna se torne católico para eu me dar bem com ele, né? E nem o Hare Krishna precisa que eu me torne Hare Krishna pra gente se dar bem. A gente consegue dialogar, né? A gente consegue conversar. É claro que no mundo de extremos fundamentalismos a gente só consegue dialogar com gente da nossa cultura. Mas eu tenho visto, né, alguns teólogos, né, alguns intelectuais trabalhando nesse sentido. Isso está sendo muito legal, assim, da gente conseguir saber valorizar a nossa cultura e ao mesmo tempo saber reconhecer aquilo que tem de bom na cultura do outro e aquilo que tem de ruim na cultura do outro. Ninguém está dizendo que todas as culturas se equivalem, que todas as culturas são boas e que todo mundo tem que ser aceito. Não, né? Mas é a questão da gente saber filtrar, né? Que tem coisas interessantes na nossa cultura que o outro pode absorver, e tem coisas ruins na cultura do outro que eu não vou absorver, mas que tem coisas interessantes também na cultura do outro que eu posso absorver, porque não, né? Fazer batata frita num jantar, que eu aprendi isso com o Hare Krishna, não afeta em nada a minha crença religiosa, a minha crença política, nada, né? Só me enriquece, só me ensina a receber bem os meus convidados, e isso é uma virtude. Receber bem os nossos convidados é uma virtude. Uma pequena reflexão que eu vi numa palestra esses dias sobre migrações, aí, uma reflexão sobre fronteiras, né? O que vem a ser uma fronteira quando a gente está falando de migração? Existe aquilo que a gente chama de fronteira política, que é a fronteira geográfico-territorial, então a divisa do Brasil com a Venezuela, ali em Pacaraima, né, que tem a bandeira do Brasil, a bandeira da Venezuela, e um lado é Venezuela, outro lado é Brasil. Isso é a fronteira política. Essa fronteira ela é marcada pela presença de uma aduana, pela presença da polícia, né, ou às vezes por nada,
né? Mas, tipo, ó, às vezes tem só uma plaquinha, né? Mas existe essa noção da divisão entre os estados. Que muita gente pensa que quando eu cruzar essa fronteira, beleza, eu concluí o processo de migração, né? O migrante, na hora que ele cruza a fronteira, os problemas dele estão acabados, ele já não está mais no outro país, então agora a vida dele vai ser diferente, né? Não. Cruzar a fronteira geográfica, cara, é o de menos. É o de menos. Depois você vai ter uma outra fronteira, que é a fronteira jurídico-política, que é a possibilidade de você ser, né, um trabalhador, um estudante no outro país, ou seja, de você poder ser mão de obra no outro país, né, de você conseguir ter um documento, você ter um direito à moradia, né, de você conseguir fazer uma conta no banco, né, de você ter uma carteira de trabalho, ou seja, você ser incluído no sentido jurídico, que também muitas nações não vão dificultar bastante nesse sentido. Nesse ponto, o Brasil é até bastante elogiado e elogiável em relação a outros países do globo. A gente tem facilitações muito boas assim para um estrangeiro, se ele quiser tirar um CPF, tirar uma carteira de trabalho aqui. Somos reconhecidos internacionalmente como um país assim que, tipo, menos coloca restrições para um estrangeiro trabalhar, né? Isso é louvável no nosso país. Mas a mais difícil, a fronteira mais difícil para o imigrante se inserir é a chamada fronteira cultural, né? É você aceitar a cultura do imigrante e ele aceitar a sua cultura, tá? Tem que ser sim um processo recíproco. De novo, ninguém está falando aqui de aculturação. Não, o imigrante ele tem que fazer as coisas do jeito que a gente faz, né? Ele tem que viver no ritmo que a gente vive, né? O chinês que vive num ritmo de trabalho acelerado, ele tem que se acostumar ao ritmo mais lento de trabalho do catarinense, senão ele não faz parte da minha cultura. Não, ninguém tem que se acostumar com nada, né? Deixa o chinês trabalhar, qual o problema? Tá ganhando dinheiro dele honestamente? Qual o problema? Né? Então ninguém tem que fazer as coisas do jeito que você faz porque ele está no seu território, né? Vamos parar de pensar essa noção de meu território. Como assim? Né? Não dá pra gente... No mundo de hoje, isso não faz mais sentido. Se é que algum dia fez sentido em algum momento da história da humanidade, né? Não faz mais sentido a gente pensar, né, que existe o meu território, que existe o meu espaço e existe o espaço do outro, né? De novo, a convivência com um imigrante, ele só serve para o teu enriquecimento, cara. Se você conseguir realmente, né, saber o que você pode, né, oferecer para o outro, né, e receber do outro, cara, é muito bom, né? E de novo, você não se restringir isso a apenas, né, a comida e a música. Nossa, eu adoro a comida de árabe, né? Mas eu não estou disposta a aceitar que ela use um burkini na praia. Não, cara. Nossa, coisa ridícula, né? Pra que uma mulher gosta de se cobrir desse jeito? Horrorosa, né? Mas a comida dela eu gosto. Então, tipo, no momento em que você não entende, né, por que mas a gente vive uma época de emancipação feminina, como assim tem mulheres que ainda querem se cobrir? Sim, tem mulheres que ainda querem se cobrir. Qual é o problema? Né? Ninguém tem que se comportar na praia da maneira como você se comporta, né? Então é isso que a gente é essa a fronteira mais difícil da gente ultrapassar, né? Eu não preciso, a mulher tá na praia com um burkini, por que você tem que ficar olhando? Por que você tem que achar isso diferente? Né? Por que o seu é o correto? Né? Por que a gente não consegue olhar para o mundo com os olhos do outro? A gente só extrai, né? A gente só acha que é bom aquilo que é o folclórico, aquilo que eu consigo, né? Eu como no restaurante árabe e beleza, eu saio dali, pago a conta, não tem mais nada a ver com os árabes.
né? Não, você tem a ver sim, né? Um filho de um árabe vai estudar na escola onde você trabalha, né? Como é que vai ser essa convivência? Tá? Então, é essa que é a questão, né? Você saber que o outro existe, mas ele faz parte da sua vida. A relação não se encerra no momento em que você deixa o restaurante dele. Ele tá ali para te ensinar. Você está ali para ensinar para ele também, né? Então, é muito legal quando a gente consegue efetivamente passar essa fronteira cultural, né? Que é a mais difícil, né? E, de novo, não se trata de embaralhar as culturas. Se trata, sim, de reconhecer o valor da cultura do outro e reconhecer o valor da sua também. Isso pode acontecer, né? Eu acho que eu já contei pra vocês a história da Índia no Xingu. Eu acho que eu vi o documentário. Não sei se eu já contei essa história. Eu vivo contando as mesmas histórias sempre. Chegou o apresentador ali perguntando pra Índia que ele notou uma assimetria entre o trabalho dos homens e o trabalho das mulheres na tribo. Por quê? As mulheres tinham que fazer todo o serviço de roça, de cuidado da casa, preparar comida e tal, né? E os homens, eles faziam o quê? Ficavam o dia inteiro cantando, dançando, rezando, né? Aí a explicação, né? Por que isso? Porque em outros tempos, né, quando havia muitas guerras entre as tribos, os homens ocupavam o seu tempo fazendo treinamento militar. Então eles tinham que fazer muito exercício, eles tinham que confeccionar armas, né, preparar estratégias de guerra, os cantos também, que no fundo são, né, preparações para a guerra e tal. No momento em que essa época passou, né, que houve pacificação entre as tribos, o treinamento militar perde sentido. E esses costumes, eles acabam virando somente manifestações culturais, né? Elas não têm mais esse sentido militar. Então, aquela prática de exercícios, aqueles cantos, aquelas pinturas, né, elas que tinham um significado militar, elas passam a ser uma manifestação cultural. Beleza, né? Então, o homem fica lá só pintando, dançando, cantando, e a mulher que pega no batente mesmo, né? E chegou o apresentador e perguntou pra Índia, falou, você não acha que a mulher trabalha muito aqui na tribo? E a Índia parou e pensou assim, respondeu, mulher trabalha muito. E o homem? O homem trabalha muito ou trabalha pouco? Homem trabalha pouco. E aí o apresentador faz a pergunta capciosa, né? Você não acha que o homem deveria ajudar a mulher no trabalho? Ela parou assim, pensou. Não. Interessante, né? Você nota a desigualdade no trabalho? Sim. Mulher trabalha muito, homem trabalha pouco e tá certo. É assim mesmo, né? Ela naturaliza essa desigual divisão do trabalho, coisa que na sociedade ocidental já não é mais tolerada, essa naturalização dessa desigualdade, né? Então, talvez o choque de culturas, ele também sirva para você notar o que há de bom na sua cultura, né? Não tenha medo de conhecer outras culturas, né? Com medo de perder dessa bobagem, né? De perder a sua cultura, né? Sim, você pode eventualmente descobrir as potencialidades que a sua cultura tem, que ela tem coisas boas também. Um último aviso pra gente pensar também, o cuidado da gente não esconder, pra gente não esconder vícios pessoais, botar esses vícios pessoais na conta da cultura. Você tem uma atitude machista, não, mas na minha cultura todo mundo é assim. Isso é cultural. Eu tô simplesmente mantendo a minha tradição. Não, né? Pode até ser que você venha de uma cultura machista, né? Mas o que justifica a tua atitude, né? Lembra, você não é a média, você é um ser humano. Você não tem que se comportar como a média. Não é porque você vem de uma cultura machista que você tem que
ter uma atitude machista, principalmente num lugar que não tolera uma atitude machista. Falando, não, cuidado, né, pra gente saber distinguir o que é um vício nosso e o que é um vício da cultura. Eu falar, paulista tem pressa. Paulista tem pressa. Fato. Né? Não anda devagar no centro na frente de um paulista, cara. Poucas coisas podem ser mais irritantes para um paulista do que você ser uma pessoa devagar. Né, cara? De novo, eu tô até hoje, né, tentando trabalhar isso comigo aqui, que em Florianópolis as coisas são feitas mais devagar e eu sou bem intolerante com isso. Né? Mas tem pressa e tem pressa. A pressa que a minha mãe tem para fazer as coisas, pelo amor de Deus. Né? Minha mãe, se ela chega na fila de um banco e tem uma pessoa na frente dela no caixa, ela entra em pânico. Já cansei de falar para ela. Ela falou, mãe, você não pode morar em São Paulo. Não existe uma agência bancária que você vai chegar em São Paulo que não tem nenhuma pessoa na sua frente. Isso não existe. Então ela entra em pânico, ela acha que as coisas... Ela realmente tem uma pressa que, pelo amor de Deus... Ou seja, existe a pressa do paulista e existe a pressa da minha mãe. Né? A pressa da minha mãe é doentia. Né? Então, cuidado. Dizer, porque eu sou de São Paulo, então as coisas são feitas com pressa. Calma lá. Né? Cuidado para não esconder um vício, um defeito seu, colocar na conta da cultura. Tá? Por fim, então, essa citação da Rosita Milesi e do Roberto Marinucci, para a gente fechar todo esse pensamento. As migrações podem contribuir positivamente para o futuro da humanidade e para o desenvolvimento econômico e social dos países. O fenômeno das migrações internacionais aponta para a necessidade de repensar-se o mundo, não com base na competitividade econômica e o fechamento das fronteiras, mas sim na cidadania universal, na solidariedade e nas ações humanitárias. Os países devem adotar políticas que contemplem e integrem o contributo positivo do migrante, vendo assim as migrações como um ganho e não como um problema. As migrações são berços de inovações e transformações. Elas podem gerar solidariedade ou discriminação, encontros ou choques, acolhida ou exclusão, diálogo ou fundamentalismo. É dever da comunidade internacional e de cada ser humano fazer com que o novo trazido pelos migrantes seja fonte de enriquecimento recíproco na construção de uma cultura de paz e justiça. É esse o caminho para promover e alcançar a cidadania universal. Tá? Então esse é o ponto, do sentido de que sim, a migração é um problema seu. Né? Você vai entrar em contato com outras culturas ao longo da sua vida. A migração não é só um problema dos Estados Unidos, não é um problema dos sírios, não é um problema dos venezuelanos. É de todos nós. E ela reflete, ela mostra, né, para nós o quão intolerantes nós ainda somos. Nós, se gostamos de levantar a bandeira da tolerância, né, o quanto que a gente realmente, no fundo, ainda tem bastante dificuldade em lidar com o diferente. Né? Na medida em que a gente vê a cidade crescendo e fala, nossa, pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar? Tipo, né? As coisas evoluem, as coisas mudam, o tempo passa, né? Os espaços se transformam. Né? A gente só vai efetivamente, só quando a gente entender, né, que a mudança ela pode vir para ser um ganho, né? O imigrante pode sim vir para ser um ganho, né? É que a gente vai efetivamente se configurar como essas cidadanias sem essa intolerância que a gente tanto quer combater nos dias de hoje. Certo, crianças? Com isso a gente fecha aqui, tá? Alguém tem alguma questão referente a esse nosso conteúdo? Eu li uma. Tô vendo a galera digitando aí, mas
do conteúdo. Não, se o pessoal que do Google por e-mail, pode ser para o Moodle. Tanto faz. Pelo e-mail, por aquela mensagem ali do Moodle, tanto faz. Tá? Então, de novo, né, amanhã, quem quiser conversar alguma coisa, tem o horário do plantão. E semana que vem, prova no mesmo esquema que a gente tinha feito da outra vez, começando às 8 e acabando até 1h da manhã. E na outra semana, a apresentação dos trabalhos. Tá? Qualquer questão a respeito desses dois, só entrar em contato. Tá bom? Se cuidem, então, crianças. Boa noite e até a próxima.